Bem, vou fazer. Bom dia, gente. Maravilhoso, sou a R2. Vou apresentar hoje no journal sobre efeito no equilibrado básico provocado pela infusão de cristaloides em seres humanos, isso do ponto de vista da teoria de Stewart. Esse está ligado no lateral, né? Tem Para quem não sabe, esse é o CIT da era do gelo. Então, esse é o nosso estudo, é um ensaio fisiológico randomizado, publicado no Annals of Intensive Care em abril desse ano, por autores italianos, e, novamente, é um estudo que tenta estudar as alterações ácido-básicas provocadas pela infusão de cristalóides em seres humanos, isso pela abordagem de Stewart. Eu organizei essa apresentação em 3 partes. Tem o background, que eu vou falar da teoria de Stewart, cristalóides e o efeito ácido básico por cristalóides, o que sabemos até hoje. O artigo propriamente dito, depois a discussão com a conclusão dos autores. Que eu falei para o Arthur, mas eu estava na maior expectativa do professor da aula de gestão de desastres ontem, para eu só pular essa parte. Mas vocês vão ter que ouvir eu falando. Aqui, na verdade, o background, existem algumas abordagens para a interpretação do equilíbrio ácido-base. A clássica tradicional é do Henderson Hasselbalch, que você interpreta como o PCO2 e o bicarbonato como sendo determinantes de pH. Depois vem a escola de Copenhague, que introduz o conceito de base excess, e aparece a teoria de Stewart, que é considerada um modelo quantitativo, moderno, físico-químico, que é a primeira vez apresentado em 1977 no Congresso de Strasbourg, em França. Depois, 4 anos depois, ele publica um livro, e 2 anos depois, um paper. O que ele diz, o que ele faz, na verdade, é fazer uma explicação matemática para possíveis variáveis que interfiram na acidez do plasma. Então, aqui, pela abordagem de Henderson Hasselbalch, pH é determinada pelo PCO2 e bicarbonato. O que o Stewart diz não é muito diferente disso. Ele usa basicamente os mesmos conceitos do Henderson Hasselbalch, só que ele dá não dá tanta importância, vamos dizer assim, ao bicarbonato. Então, o papel do bicarbonato é reanalisado na abordagem de Stewart. O que ele faz é colocar, ao invés do bicarbonato, o atote e CID como determinantes do pH, e esse PCO2, atote e CID seriam variáveis independentes, que determinariam o pH, e que seriam variáveis independentes. São variáveis que a gente pode modular por fora, e que qualquer mudança em PCO2, atote ou CID levaria a alteração no pH, ou em bicarbonato, ou nessas outras variáveis, que seriam as variáveis dependentes. Então, qualquer alteração que a gente encontrar nessas variáveis dependentes, com certeza teria uma alteração nas variáveis independentes. Para falar, então, o que é CID, né? CID é a sigla do Strong Ion Difference, que, para entender o que é isso, tem que ter o conceito de o que é íon forte. Íon forte é um íon totalmente dissociado em solução aquosa, e isso depende do pH da solução. Então, no pH fisiológico do corpo humano, sódio, potássio, cálcio e magnésio são cátions fortes, e cloro e lactato são ânions fortes. E para entender isso, também tem que ter a noção de princípio de eletroneutralidade, que é um dos princípios da teoria de Stewart, em que, então, total de concentração de cátion seria equivalente ao total de concentração de ânions. E CID, então, por fim, é a concentração de cátions fortes menos a concentração de ânions fortes. Para entender CID, trouxe um exemplo. Então, ainda não é um plasma, eu colocando uma base forte e um ácido forte em água, e teríamos nessa solução íons sódio, cloro, cloreto, e H+, e OH-. Os fortes aqui seriam Na e Cl. Só que se eu colocar NaOH e o ácido clorídrico na mesma proporção, seria, na verdade, a mesma quantidade de Na e Cl na solução, então o CID seria 0. Queria se propor colocar mais base, mais NaOH aqui. Então, o CID seria a diferença entre o tanto de Na que está na solução menos o cloro, e isso, na verdade, seria o OH-.
O que, então, CID faz, o que essa diferença de concentração de íons fortes faz é interferir na dissociação da água, então, formando mais H+, ou mais OH-. Então, eu coloquei mais base na solução, e quanto mais base eu coloco, mais sódio vai ter e maior o CID vai ser. E aí, pensando de uma forma contrária, quando eu colocar mais HCl em relação ao NaOH, a gente espera que a solução seja mais ácida. Nesse caso, o cloreto seria maior do que o sódio, e aí esse tanto seria preenchido pelo H+, e aí a solução seria mais ácida, vamos dizer assim. Então, isso só para facilitar o entendimento. Então, quanto maior o CID, quer dizer que tem mais OH-, e a gente entende que quanto maior o CID, mais básica a solução é. E o contrário, quanto menor CID, mais H+ seria, e teria o menor pH. Aí essa é a imagem que o Stuart traz no artigo dele. Aqui, CID, aqui, a concentração. Então, quanto maior o CID, maior o OH-, aí é mais básica a solução. Quanto menor CID pode ser negativo, inclusive, maior o H+, aí mais ácida a solução. Plasma é um pouco mais complexo do que uma solução com... Eu coloco íons, então tem vários outros íons envolvidos. Então, além do sódio, tem potássio, cálcio e magnésio, como íons fortes, e cloreto, além do cloreto, temos o lactato, que no pH fisiológico acaba sendo forte. Então, a diferença do total de cátions fortes com o total de íons fortes seria o CID. CID seria formado por esse X, a TOT e o bicarbonato. Só uma pausa para explicar o que é a TOT. A TOT é a concentração plasmática do total de ácidos fracos não voláteis, que dissocia. Então, ácido fraco seria ácido que não dissocia totalmente em solução aquosa e ficaria nesse equilíbrio dentro da solução. E no organismo, a TOT seria a albumina e o fosfato. Voltando ao CID, dando um zoom ao que é a CID, né? CID efetivo, CID aparente é o total, e pode ser equivalente a CID efetivo, que é a soma de ATOT, que é bicarbonato, que é fosfato e albumina com bicarbonato. Mas pode ser que eles sejam diferentes, aí, e nesse caso, teríamos o gap, a Strong Ion Gap, que representaria os ânions não mensuráveis. Então, é isso que precisa saber, basicamente, para entender o nosso artigo. Os cristalóides, o Valeta falou na semana retrasada, então eu vou só recapitular rapidinho. Cristalóides são soluções que têm eletrólitos, ou pequenas moléculas dissolvidas em água, e diferem com colóide, que colóide tem ou polissacarídeos ou proteínas um pouco maiores. Os cristalóides podem ser iso, hipo ou hipertônicos, pela osmolaridade, ou classificados conforme CID, sendo balanceadas ou não. São soluções balanceadas. Não balanceadas, aquelas soluções que têm cloreto equivalente ao cloreto plasmático, 96 e 106, mais ou menos, e os balanceados seriam os que tentaram diminuir o cloreto da solução, substituindo por ânions orgânicos, que são rapidamente metabolizados no organismo para tentar diminuir o cloro administrado. Aqui é o soro fisiológico, vendo a parte de trás, dando um zoom, a gente vê que tem 154 mEq por litro de sódio e 154 mEq por litro de cloreto. Então, nesse caso, CID é zero, porque a soma de cátions fortes é igual, menos a soma de ânions fortes, é a mesma coisa, então é zero. Aqui o Ringer lactato. Ringer lactato é um exemplo, pode variar em pequenos MECs, mas em geral tem sódio 132, potássio de 5 e cálcio de 4, com cloreto de 112. E aí, para tentar diminuir o cloreto, é colocado o lactato. O lactato é rapidamente metabolizado no organismo, então, mesmo parecendo que CID é zero, porque o lactato é um íon forte, a gente considera que o CID é 29, porque esse lactato vai sumir no organismo. Plasma light tem sódio 140, potássio 5, magnésio 3, com cloreto de 98. Então, a gente vê que diminuímos o cloreto colocando acetato e gluconato aqui no lugar.
e esses dois também são rapidamente metabolizados no organismo, e CID, que o plasma light acaba sendo 50. As alterações básicas provocadas pelos cristalóides, né? Aqui eu roubei o slide do Valeta. O que ele fala é que quando a gente, em 5 litros de plasma, por exemplo, a gente dá soro fisiológico, CID final dá 28, sendo que CID plasmático, nesse caso, era 39, e varia de 40 a 45. E quando a gente infunde ringuia lactato, fica 36. Então, quanto menor CID, mais ácida fica a solução. Então, a gente entende que dando solução soro fisiológico, o plasma final fica mais ácido que quando a gente dá ringuia lactato para o paciente. Aqui tem alguns estudos, não trouxe em detalhes, porque ia ficar muito grande a apresentação, mas aqui é um estudo in vitro que tenta descrever e predizer as alterações no pH ou nas concentrações de eletrólitos com a infusão de cristalóides, isso com base na teoria de Stuart. Aqui é um estudo em porquinhos, que também faz a mesma coisa e tenta mostra que em função renal boa consegue contrabalancear os efeitos que os cristalóides causam, e aqui é um único estudo feito em seres humanos que comparou a infusão de soro fisiológico contra o ringue lactato em pacientes que seriam submetidos à cirurgia ginecológica. Só que nesse caso, então, não comparou plasma light e outros fluidos, e também não mostrou qual que seria o efeito renal no pH e tudo mais. Então, indo para o artigo. A pergunta do artigo, então, seria quais seriam os efeitos diferentes cristalóides, diferentes CID, que teria na relação ácido-base, na composição de eletrólitos no plasma e na urina, em indivíduos saudáveis que são submetidos à cirurgia. E então, o que ele quer perguntar, basicamente, é se a abordagem de Stuart é válida na infusão de cristalóides em seres humanos. Foi desenhado, então, um ensaio fisiológico, que foi randomizado de 1 para 1 pelo computador. Então, um recebendo soro fisiológico, outro recebendo ringue lactato e outro cristal sal, que a gente vê que é igual ao plasma light. É um estudo unicêntrico que foi desenvolvido no Hospital Universitário em Itália, e os pacientes foram recrutados nesse período, maio de 18 a junho de 22, com pequena interrupção pela Covid. É um estudo em que os avaliadores e estatísticos são cegados, e os anestesistas sabem qual fluido eles estão administrando. A população incluída foram adultos saudáveis, adultos, então, entre 18 a 70 anos, com asa 1 ou 2, com alguma da operatória normal, submetidos a cirurgia de coluna de forma eletiva, que assim, duraria, a princípio, maior ou igual a 3 horas, e pacientes seriam submetidos à anestesia geral com intubação e ventilação mecânica. Foram excluídos pacientes que teriam algum fator potencialmente confundidor, então, ou que alteraria a PCO2 pela intenção do DPAC, ou já teria alguma alteração eletrolítica pelo IC perfil EC, classe funcional maior H2, uso de diuréticos, função renal alterada, diabetes com insulina dependente ou miopatias, e pacientes que teriam previsão de perda maior que 500 ml de sangue, porque eles acabariam recebendo algum fluido além do previsto no estudo. Todos os pacientes de todos os grupos tiveram um manejo padronizado, então tinha um protocolo da anestesia. Então, antes da sala operatória, todos os pacientes recebiam 500 de Ringer de uma infusão lenta, uma forma de compensar o jejum pré-operatório. Os pacientes eram deixados em prona e monitorizados com eletro, saturação periférica de oxigênio e PAI radial. E durante a anestesia, a profundidade da sedação era vista com bis, o bloqueio pelo TOF, e a temperatura central era medida pelo termômetro esofágico. Os pacientes, além do PAI radial, eram invadidos com 2 acessos periféricos, um de 18 graus para a infusão de cristalóides e outro para a infusão de outras drogas. Os pacientes eram submetidos à anestesia geral balanceada, então a indução era feita com propomida ou queta, mais fenta ou sufenta, mais rucurone ou cisa, nessas doses aí, e manutenção era com servo ou desflurano,
mais fensulfita ou remifenita, mais o curonista para cura, nessas doses também. E os pacientes eram intubados, submetidos à ventilação mecânica, eram ventilados em volume controlado, 6 a 8 ml por quilo, com PIP de 5, a FIDA2 era titulada para deixar a suspensão periférica acima de 94, e no início, no baseline, foi comparado o TCO2 com o PaCO2, o volume minuto foi ajustado para deixar a TCO2 entre 35 a 45. Na verdade, aqui tudo é intervenção, né? Então, temos o soro fisiológico com CID de 0, vinculado com CID de 29 e o cristal sol com CID de 50. Cristal sol, eu não encontrei muitas informações sobre ela, até perguntei para o Arthur o que seria isso, mas lendo o suplemento, parece que é a mesma coisa que plasma light, também tem o CID de 50. Durante o procedimento, só o cristalóide designado ao paciente seria infundido, caso precisasse diluir as drogas e eles forem incompatíveis com a droga, usaria G5 para diluir. Aqui o protocolo do estudo, né? Então, o paciente era submetido à indução anestésica, deixado em posição de prona, aí começou a cirurgia. No T0, coletaram um gás arterial, urina com eletrólitos e creatinina, e bioquímica com albumina, função renal, que é create, e ureia e fósforo. Depois dessa coleta, fazia um bolus de 10 ml por quilo em 10 minutos. Depois de 5 minutos desse bolus, coletava mais um exame, os mesmos, menos a urina. Depois de 1 hora, coletava os mesmos, incluindo a urina. E aí, depois de 1 hora da infusão do primeiro bolus, coletava mais um exame, que seria um novo baseline. Aí, logo após, fazia um segundo bolus de 20 ml por quilo em 20 minutos. Aí, a mesma coisa, depois de 5 minutos, coleta a mesma coisa sem urina. Depois de 1 hora, coleta a mesma coisa, incluindo urina. Durante a cirurgia, os pacientes foram mantidos com fluido de manutenção, com um cristalóide designado para cada grupo, 1 a 2 ml por quilo-hora. O que é importante aqui é a gaso aqui do T5, porque acaba sendo desfecho primário pH plasmático 1 hora após o segundo bolus de fluido, e o desfecho secundário são o CID, então o CID aparente, efetivo, urinário, SIG, base etc., concentração plasmática urinária de eletrólitos fortes, principalmente sódio, potássio e cloro. O tamanho amostral foi estimado de 45, considerando a alfa de 5%, eles colocam beta de 80, mas acho que eles queriam dizer poder de volumes. Isso para ter uma redução de 0,05 do pH, quando em comparação do soro fisiológico em lactato, e ter um aumento de 0,05 no pH, comparando o plasma light, o cristal sol, com o soro fisiológico. E aí precisaria de 15 pacientes por grupo, como são 3 grupos, foram 45 pacientes no total necessários para o estudo. As variáveis contínuas foram expressas por meio de mediana interquartil. Vai aparecer alguns gráficos assim ao longo da apresentação, que é o box plot. Então, só explicando, esse quadradinho contém 50% intermediário dos valores. Aqui o Q1 seria o primeiro quartil, o percente 25%, aqui terceiro quartil, percente 75%. Linha tracejada seria a média, e uma linha não tracejada seria a mediana, nem sempre as duas coisas coincidem. E aí, outliers são dados muito discrepantes. Variáveis categóricas foram representadas por número de eventos ou porcentagem e analisadas pelo teste de Fisher ou Q quadrado, depender da situação, o que fosse mais cabível. Para quem gosta de estatística e os testes que foram usados, as amostras independentes foram comparadas se eram 2 amostras por esse teste, se eram mais de 2 por esse. As variáveis repetidas foram analisadas se eram 2 variáveis por Wilcox e maior que 2 esse teste. Para comparar os 3 grupos ao longo do tempo, foi utilizada a nova de 3 vias, os dados faltantes foram imputados pelo modelo misto e correção de dados de análise comparação múltipla foi feita pela correção de Turner. Algumas fórmulas que o suplemento traz para a gente. Então, a hemodiluição
foi estimada com base nas alterações percentuais na albumina e na hemoglobina 5 minutos após o bolus. Então, seria a concentração de albumina no baseline menos a concentração de albumina 5 minutos depois do bolus, isso em porcentagem, e aí faz a média da hemodiluição pela albumina e da HB, e como são 2 bolos, então seriam 2 medidas, aí tem o valor da hemodiluição global. Aqui meio óbvio, mas o total de eletrólitos administrados no indivíduo seria o volume do cristalóide infundido vezes a concentração do eletrólito naquele cristalóide, e o total excretado seria o volume da urina em litros vezes a concentração de eletrólito na urina. Vai aparecer no resultado a retenção de cloro, que seria o cloro total administrado menos o cloro excretado. Fração de excreção de sódio e cloro foram calculados por essa fórmula, e a taxa de filtração glomerular estimada foi pelo CKD-EPI. Resultados. Então, foram pacientes que seriam submetidos à cirurgia de coluna, eram 914 pacientes, só que foram excluídos, na verdade, a grande maioria, porque eles não eram adultos saudáveis, principalmente porque tinha a idade maior que 70%, asa maior que 2, e também a cirurgia duraria menos de 3 horas. E sobrou, então, 142 pacientes, que também teve exclusão aqui pelos critérios de exclusão. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, DRC, DPOC, como uso de diuréticos, e ficaram 48 pacientes que foram realmente randomizados, 17, 15 e 16 para cada grupo, só que também teve exclusão, porque os pacientes tiveram perda sanguínea não esperada acima de 500 ml, então, no final, ficaram 15 pacientes para cada grupo de soro fisiológico, cristal sal, que é o plasma light, e o ringue lactato. As características do baseline dos pacientes não teve grande diferença entre os grupos. A idade mediana, então, era de 50 anos, a minoria era homens, asa com mediana de 2, a anestesia dura 320 minutos e a cirurgia 250 minutos, create basal de 0,77, taxa de filtração glomerular de 109 e CCI mediana de 1. Então, o desfecho primário, né? Então, o desfecho primário seria o pH no T5, que teve uma diferença estatisticamente significativa, sendo menor no grupo do soro fisiológico, em comparação aos 2 outros grupos, do ringue lactato e o cristal sal, mediana de 7,34, em comparação a 7,40 e 7,42. CID aparente e CID efetivo também foi estatisticamente significativo, sendo menor no grupo do soro fisiológico, que CID aparente 32, com 35 no cristal. Aqui não tinha valor, tinha que colocar aqui na régua que eu não fiz. E aqui também CID efetivo de 30 de mediana comparado a 31 e 32. O ATOT e o PCO2 não teve diferença ao longo do tempo entre os grupos. CID também não teve diferença. Base Excess teve na verdade, aumento. Base Excess foi de menos 2,7 para menos 5,9, isso no grupo do soro fisiológico, e também foi diferente entre os grupos aqui. Só um parênteses para falar da quantidade de fluidos que foram infundidos, que foi semelhante entre os grupos. A hemodiluição também foi atingida em todos os grupos e não foi diferente também. O total de sódio infundido não teve diferença entre os grupos. O total de potássio teve, porque o soro fisiológico não tem potássio. E o importante aqui é que o total de cloro infundido foi significativamente maior no grupo do soro fisiológico. Então, 449 de mediana, contra 360 no Ringer e 318 no plasma. Isso em MEC. Voltando ao desfecho secundário, quanto aos eletrólitos do plasma, o sódio não teve diferença ao longo do tempo e entre os grupos, a concentração plasmática do sódio. O cloreto
variou, então era 109 de mediana no baseline, para 111 com P de P menor que 0,001. E é isso. O potássio em todos os grupos aumentou com o tempo, mas entre os grupos não teve diferença. Agora, eletrólitos urinários, sódio urinário não teve diferença, potássio também não. O cloreto que teve diferença, foi um pouco maior no grupo do soro fisiológico em comparação ao do plasma light, 86 mEq por litro. Como consequência, também teve diferença no CID urinário, então o grupo que tinha menor cloreto eliminado tinha maior CID, então mais básico, vamos dizer assim, em comparação ao lactato e o soro fisiológico. O total de cloreto eliminado e a fração de excreção de cloreto não foi diferente entre os grupos. Só que teve mais retenção de cloreto no grupo do soro fisiológico, e a gente vê que foi 327 de mediana, com esse intervalo interquartil, em relação ao 293 e 270 de mediana no grupo de lactato e do plasma light, respectivamente. Creatinina sérica e taxa de filtração glomerular não teve diferença também entre os grupos. A diurese foi menor em T4 e T5 no grupo do soro fisiológico. A gente vê que foi estatisticamente significativo e foram esses valores. Quase terminando. Aqui para mostrar o efeito do CID e do ATOT com a hemodiluição. Então, quanto mais dilui, menor o CID. A ATOT também diminui com a diluição de forma significativa. E aqui para mostrar a variação de pH conforme aumento do CID infundido e aumento da hemodiluição. Aqui preto, 8% de hemodiluição, o quadradinho amarelo, 13%. Então, em resumo, teve queda de pH na infusão de soro fisiológico, isso a gente interpreta como sendo devido à hemodiluição, devido à queda de CID aparente, e a queda de CID aparente seria devido ao aumento de cloreto, e o aumento de cloreto seria, por sua vez, por aumento de infusão de entrada, de quantidade administrada, mas menor eliminação, e a menor eliminação seria devido a, possivelmente, capacidade renal compensatória que seria ultrapassado pelo tanto de cloreto, ou cloreto em excesso levando à perda de filtração glomerular, enfim, piorando a função renal. Essas são as hipóteses. Aqui, então, voltando à pergunta, para chegar à conclusão, os cristalóides com alta carga de cloreto reduziriam o pH pela hemodiluição e alteração em CID, no caso, redução em CID aparente pela redução de cloreto, e a abordagem do Stewart seria válida em seres humanos que recebem a infusão de cristalóides. Pontos fortes do estudo, na verdade, do próprio estudo que coloca, então, é um primeiro estudo em humanos, que testa a validade de Stewart no equilíbrio ácido-base, e também inclui a análise da função renal e da hemodiluição. O conceito de acidose dilucional, que era já demonstrada em estudos in vitro em animais, foi demonstrada aqui nos seres humanos, com, na verdade, com um menor volume de fluidos, mas teve um efeito comparável, e tem alguns estudos randomizados que mostram piora o soro fisiológico causando ira em pacientes críticos, e aqui a gente vê também o efeito do cloro no rim em pacientes saudáveis, né? E com volume menor de fluidos, isso corroboraria mais esses estudos randomizados. E ponto forte também é uma amostra pequena que permite que todas as variáveis sejam controladas. Limitações também é que a amostra é pequena, então não teve ajuste para comparação múltipla nem análise multivariável. A monitorização foi bem breve, então a gente não sabe o efeito e o impacto a longo prazo da infusão de cristalóides. Foram comparadas só 3 cristalóides, sendo 2 balanceadas e uma não balanceada, e a gente não sabe se a gente consegue ter a mesma interpretação para outros tipos de fluido, por exemplo, o rímel com acetato. Também o ambiente do estudo, que então pacientes eram submetidos à cirurgia, anestesia, e pode ter algum efeito na função renal, que pode ser confundidor, e a função renal foi interpretada com ferramentas baseadas em
creatinina que demora mais tempo para aparecer, e a análise da redução do débito urinário que apareceu no T4 e T5 do soro fisiológico, tem vários confundidores, né? É isso. Obrigada.